Realmente Satanás não sabia o que a morte de Jesus significaria. Bom, ele depois que tentou Adão e a Eva, depois que houve a queda, que houve a expulsão de Adão e de Eva do jardim, ali começa tratamento de Deus para uma restauração completa do propósito de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia da vinda do Messias e da derrota de Satanás. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é Deus falando para com Satanás. Eu, Deus, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Que mulher é essa? Depois a gente vai entender. Entre a tua descendência, ou seja, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Em segundo lugar, gente, Satanás ele só tinha o conhecimento parcial dessa profecia. O que ele sabia desta profecia? Primeiro, que haveria guerra entre ele e a mulher. A mulher é Eva. Segundo, que haveria guerra entre o descendente dele, de Satanás, a descendência dele, na verdade, e o descendente da mulher. Ah, mas pastor, Satanás não tem filhos. Está falando claramente daqueles que seguiriam, né, o seu caminho e se tornariam filhos de Satanás. Né? Quando Jesus fala aos fariseus, ele fala assim, olha, o diabo ele mente desde o começo, e vocês também, porque vocês são filhos dele. Ele é o pai da mentira. Então, espiritualmente, aqueles que seguem o caminho do diabo são os seus filhos. Assim como aqueles que se entregam a Deus através de Jesus se tornam os seus filhos. Então ele sabia que haveria uma guerra da sua descendência, né, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher, o campeão que Deus mandaria para vencer o diabo. Mas quem ele seria? Será que Satanás tinha ideia? Não, gente. Ele não fazia a mínima ideia. E até aqui existem aqueles teólogos que afirmam que isso era um segredo tão grande, trancado a 7 chaves, que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam. Ninguém sabia, nem os anjos do céu sabiam. A gente vai chegar lá e mostrar para vocês que coisa interessante, porque que Deus guardou isso a 7 chaves, né? Então, quem seria ele? O diabo não fazia a mínima ideia. A verdade é que o descendente da mulher feriria a cabeça de Satanás. Então ele sabia que ele ia ser derrotado. Mas ele, Satanás, feriria o seu calcanhar. O que isso significava? O diabo não tinha a mínima ideia. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês algumas evidências de que ele não sabia. A primeira evidência é que quando houve a morte de Abel por Caim, quando Abel e Caim ofertaram a Deus a sua oferta e a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada, Caim ficou indignadíssimo e ele ficou cheio de ódio e ele matou o seu irmão. Alguns teólogos acreditam literalmente que ali já tem um indício de que Satanás suspeitava que Abel seria o campeão, já que Deus o aceitou, recebeu sua oferta. E por isso ele enche o coração de Caim de ódio para que matasse o seu irmão. Mais para frente, nós sabemos que houve a morte, né, dos meninos machos, né, por ocasião do nascimento de Moisés. Ali Faraó estava preocupado, de fato, que houvesse a multiplicação muito grande, né, dos judeus, né, do povo judeu, então ele quis matar os meninos que nasciam, né? A verdade é que o diabo imaginava que dali poderia estar nascendo vamos dizer assim, o Salvador, né? Que ele queria ser o campeão, né, de Israel para vencê-lo. Então ele manda matar Faraó manda matar, mas o diabo é que está por trás, né? Para dessa maneira, de alguma forma, tentar impedir o nascimento deste campeão que viria para derrotá-lo. Não aconteceu, Deus protegeu Moisés, mas Moisés não era o antecessor de Jesus.
A terceira vez que nós vemos mais uma tentativa do diabo de impedir o nascimento deste campeão, né, daquele que iria derrotá-lo, foi durante o nascimento de Jesus. Os magos vieram do Oriente e perguntaram onde nasceria, né, o rei dos judeus. E vocês sabem, né, Herodes ficou tão furioso que ele mandou matar todos os meninos até 2 anos. Gente, quem será o campeão? O diabo pensava. Ele não fazia a mínima noção, não tinha a mínima noção, não fazia ideia de quem poderia ser. Todas essas evidências mostram que ele sabia que ele teria um oponente, mas ele não sabia quem seria. E ele nem sabia como seria essa guerra. Por isso ele tentava matar, impedir que ele fosse, de fato, o campeão que o derrotasse. Mais para frente, a gente vê que na ceia, naquela última ceia, João capítulo 13, versículo 2, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ora, se o diabo acreditasse que a morte de Jesus seria o instrumento da derrota dele, ele ia fazer tudo para que Jesus não morresse. Mas não, ali ele foi e convenceu a Judas que Judas traísse Jesus, e por 30 moedas de prata Judas traiu a Jesus e o traiu como um beijo, né? Então, de fato, o diabo acreditava que se ele matasse Jesus, ele não poderia vencê-lo, né? E fica claro isso também nas Escrituras, gente. Lá em Colossenses 1, 26 e 27, de que Jesus era um mistério que tinha sido escondido durante gerações, tá? Um mistério oculto nas gerações, Colossenses 1, 26 e 27. E a Bíblia diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Alguns acreditam que o mistério era, na verdade, os gentios entrarem para a aliança. Mas eu creio que é mais do que isso. Eu creio que o mistério envolvia todo o processo e que ninguém efetivamente sabia que Jesus, o campeão, né, aquele que venceria Satanás, venceria através da sua morte e da sua ressurreição. A verdade é que se Satanás soubesse que a sua derrota seria através da morte de Cristo, ele faria de tudo para impedir que Cristo morresse.